Tudo bom com vocês? Essa semana nós já estamos no nosso quinto roteiro, na nossa quinta semana. E os assuntos de gramática, ou aprofundando conceitos de gramática dessa semana, nós vamos estudar sobre 3 classes de palavras. Nós vamos estudar sobre substantivos, artigos e adjetivos. Mas qual é o objetivo? É perceber como o adjetivo e o artigo, como eles se relacionam e interferem no substantivo. Vamos começar com os substantivos, para que vocês relembrem. Substantivo é a classe de palavras que nomeiam os seres, que dá nome a todas as coisas, a comidas, profissões, pessoas, objetos, fenômenos da natureza, como chuva, objetos como bola, lápis, carro, pessoas como Joana, Maria, nomes de estabelecimentos como Escola José Gomes, Supermercado Carvalho, e assim vai. Então, o substantivo é aquela classe de palavras que nomeia tudo que existe. O substantivo ele pode sofrer 3 flexões, que é a flexão de gênero, a flexão de número e a flexão de grau. Na flexão de gênero, nós temos o feminino e o masculino. Então, a flexão de gênero tem a ver com o sexo, né? Com masculino e feminino. Por exemplo, eu tenho comidas que o nome pode ser no feminino, como a sopa. Eu tenho comidas que o nome pode ser masculino, como o macarrão. Eu tenho nomes de pessoas que variam também, João, Joana. Eu tenho nomes de objetos que podem se apresentar no masculino ou feminino, carro, bola, tá certo? Então, a flexão de gênero tem a ver com masculino e feminino. E aí eu tenho a flexão de número, que tem a ver com singular e plural. A flexão de número tem a ver com quantidade. Então, aquele objeto, aquela coisa, aquele substantivo pode variar em número, em quantidade. Eu posso ter uma bola, eu posso ter 2 bolas, eu posso ter uma menina, eu posso ter 2 meninas, tá bom? Então, lembrem-se, gênero, eu tenho masculino e feminino. A questão da flexão de número, eu tenho singular e plural. E a última flexão, que é a de grau, que eu tenho aumentativo e diminutivo. A flexão de grau tem a ver com tamanho. Então, um objeto, uma coisa, uma pessoa, ela pode variar de tamanho também. Se eu tenho algo no tamanho normal, padrão, eu tenho o nome normal. Se eu tenho um objeto, por exemplo, num tamanho maior que o normal, uma bola. Se eu tenho uma bola grande, maior que uma bola padrão, eu tenho um bolão. Se eu tenho uma bola no tamanho menor que o normal, eu tenho uma bolinha. Né? Então, a flexão de grau tem a ver com tamanho, que é aumentativo e diminutivo. Fora as flexões, além das flexões, eu tenho 2 grandes divisões dos substantivos, que eles podem se dividir em 2 grupos, que é o substantivo comum e o substantivo próprio. Olhem aqui. No substantivo comum, eu tenho aquelas palavras que designam seres da mesma espécie de uma forma genérica, como nomes de objetos, nomes de fenômenos, nomes de alimentos, nomes de profissões, tá? E aqueles seres eu tenho aqueles seres que são particularizados. Se você diz menino, é um substantivo comum. Mas quando esse menino tem um nome, quando você particulariza esse menino, não é qualquer menino, é o João. Então, João passa a ser substantivo próprio, porque é o nome do menino, tá? Então, nomes de pessoas, nomes de lugares, de cidades, de municípios, de estados, nomes de estabelecimentos, são substantivos próprios e devem ser grafados com letra inicial maiúscula. O substantivo comum só deve ser grafado com letra inicial maiúscula quando ele vier iniciando uma frase. Fora isso, sempre grafar com letra inicial minúscula. Já o substantivo próprio, mesmo que venha no meio de uma frase, ele deve ser grafado sempre com letra inicial maiúscula. Então, nomes de pessoas, nomes de cidades, de países, são grafados com letra inicial maiúscula. Sempre, não esqueçam dessa regra, tá bom?
A segunda classe de palavras que nós vamos estudar são os artigos. O que são os artigos? São as palavras que acompanham o substantivo, indicando, determinando o gênero e o número desse substantivo. Vou dar um exemplo. O garoto. O artigo é o ó, olhem só. Se eu tivesse aí uma garota, o artigo teria que ser a. Eu não poderia dizer a garoto, porque o artigo, ele determina o gênero e o número do substantivo. Se o artigo está no singular, o substantivo não pode estar no plural. Por exemplo, eu não posso dizer o garotos. Se o artigo está no singular, o substantivo também tem que estar no singular. Por isso que eu tenho o e tenho garoto. Olhem só, eu preparei uma tabelinha para ficar mais fácil o entendimento com todos os artigos. Eu tenho os artigos se dividindo em dois grandes grupos, que são os definidos e os indefinidos. Dentro dos artigos definidos, eu tenho a, o, singular, as e os no plural. Olhem só, o feminino eu tenho a e as, e o masculino eu tenho o e os. Dentro do grupo dos artigos indefinidos, eu tenho no feminino uma e umas. E no masculino eu tenho um e uns, tá? Então, quais são os artigos? O, a, os, as, umas, uns, umas, tá bom? Então, não esqueçam, decorem mesmo, aprendam essa tabelinha com os artigos. Depois dos artigos, nós temos os adjetivos. Então, vamos lá. Eu tenho o substantivo, que é a palavra que dá nome aos seres. Aí, eu tenho o artigo, que determina o gênero e o número desse substantivo. E, por fim, eu tenho o adjetivo, que é quem qualifica esse substantivo. Então, adjetivos são palavras que servem para caracterizar o substantivo, para dar uma característica, né? Concedendo, assim, uma qualidade. Então, o artigo determina o substantivo, o gênero e o número do substantivo, e o adjetivo qualifica esse substantivo, ou seja, ele dá uma qualidade para esse substantivo. Olhem só, o adjetivo, ele também varia em gênero e em número para concordar com o substantivo ao qual ele se refere. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O garoto é bonito. O é o artigo que determina o gênero de garoto. Determina que garoto é gênero masculino e que garoto tem que estar no singular, porque o artigo o é singular. Garoto, substantivo. Bonito é o adjetivo que qualifica, que dá a característica desse garoto. Como é que esse garoto é? Bonito. Então, bonito é adjetivo. E o bonito está no masculino para concordar com garoto. Se eu tivesse a garota é bonita, olhem como mudou o artigo. Já que eu tenho garota, eu tenho que ter o artigo no feminino, a. E o bonita, que é o adjetivo, né, também está no feminino, porque eu tenho garota. Daria certo? A garoto é bonita? Não daria certo, não iria concordar. Então, artigo, adjetivo e substantivo, eles têm que concordarem em gênero e em número, tá bom? No nosso Aprofundando Conceitos de Leitura, nós temos o gênero lenda. O gênero lenda é o gênero dessa semana, né? As lendas, elas são gêneros que são bem populares, fazem parte da cultura de um povo. Eu creio que vocês deram uma olhada já na aula da TV. E aqui eu tenho as características da lenda, tá bom? Então, tentem estudar essas características, aprofundar esses conceitos. E qualquer coisa, mandem a dúvida de vocês, tá ok?